Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Ô, minha irmã, obrigado. Thank you. O derramado Espírito Santo. Quantos vieram pronto aí para ser cheio do Espírito? Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor: se o meu povo que se chama pelo meu nome, oh, aleluia, Senhor, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Feche seus olhos, querido. Pai, nós te damos graça nessa noite. Queremos bendizer o teu nome. Obrigado, Senhor, pela manifestação da tua glória. Obrigado, Senhor, porque se chegamos a esse lugar, o Senhor tem um propósito a se cumprir na nossa vida. Senhor, fala conosco, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que é necessário para nós enfrentarmos esse ano, Senhor. Um ano do derramar do Espírito, o ano do sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, Senhor. Então nos prepara para nós vivermos esse momento, Pai. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, e você dá um glória a Deus. Amados, tem momentos na nossa vida, tem horas que parece que Deus, Ele não ouve as nossas orações. Tem momentos na nossa vida que nós chegamos a questionar a Deus, porque nós não obtemos respostas de Deus para aquilo que nós temos colocado diante dele. O porquê de determinadas coisas que acontecem na nossa vida. Esdras vai deixar isso bem claro, amado, no livro de 2 Crônicas. Quando o sacerdote escreve, ele está relatando que Deus ouviu a oração de Salomão, a ponto de descer fogo do céu e consumir todo o holocausto. Esdras está relatando que não só encheu toda a casa, mas a glória do Senhor tomou posse de tudo aquilo, a ponto dos sacerdotes não conseguirem entrar dentro da casa, de tamanha era a glória de Deus. E na nossa vida, querido, muitas das vezes não tomamos posse daquilo que oramos. Parece que tudo dá errado. Não vemos, Carol, assim eu fico constrangido, Carol. Sabe, ainda que pareça que Deus não está nos ouvindo, ainda que os nossos sentimentos, sabe, nos leve a algum momento a desistirmos, a desmotivarmos, né, a pararmos de orar, de buscar, de abandonar. Sabe, querido, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, querido. Não desista, porque a Bíblia vai dizer: se o meu povo se humilhar, e é Deus que está falando. Aí a questão é: quem é esse povo, André? Porque Deus está falando para o povo de Israel, amado. Está falando para os crentes. Está falando com o rei, com Salomão, que levantou o templo, que ergueu o templo, que construiu o templo. E agora Deus está falando com Salomão: Salomão, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face
então eu ouvirei dos céus. A questão é que nós queremos tudo pro agora. Queremos orar e queremos uma resposta instantânea de Deus. Porque começamos em algum momento a questionar a Deus. E aqui que mora o perigo, querido. Por quê? Porque Satanás, ele quer que eu e você venhamos a duvidar da palavra de Deus, venhamos a questionar a palavra de Deus, venhamos a querer a desistir dos sonhos e das promessas que Deus já estabeleceu sobre a tua vida. A palavra de Deus diz, querido, que há 32 mil promessas na Bíblia, dividida por 365 dias. Sabe quantas promessas dá, profeta? 875 por dia. Não é possível que a gente não vai viver uma promessa. É muita promessa de Deus para a nossa vida. Só que a gente só olha para um Deus como mordomo. A gente só busca a Deus quando precisamos. A gente só ora quando nós queremos algo de Deus. A gente só busca quando nós estamos necessitados, pastor Gerson. E não é isso que Deus está falando. O que Deus quer de nós? Relacionamento, intimidade. Tudo que Deus quer de mim e de você é que nós venhamos a nos relacionar com Ele. Então Deus chega para Salomão e fala: Salomão, se o meu povo o que, André? Se humilhar. Humilhar aponta para humildade, ser humilde, ser humilde. Apóstolo Paulo, ele vai falar em Efésios capítulo 5, versículo 14. Se você quiser anotar, anota aí, querido. Despertas, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo iluminará. Sabe o que Deus está falando para nós? Acorda, querido. É momento de buscar. Acorda. Porque quem conhece o teu passado, quem conhece o teu futuro, quem conhece o teu presente, é Deus. Sabe, querido, quem sabe o que é melhor para mim e para a sua vida é Deus. Preste atenção, tem uma passagem que João Batista vai falar para um dos seus discípulos, que indaga ele, dizendo que Jesus está batizando mais do que ele. E ele fala assim: fica tranquilo, porque é necessário que ele cresça e eu diminua. A questão é que nós temos querendo ser muita coisa diante de Deus. Estamos querendo que o nosso eu, o nosso ego, o nosso achismo cresça a ponto de querer dar ordem em Deus, de querer orarmos e achar que Deus tem a obrigação de fazer aquilo que queremos. Porque cabe a nós fazermos a vontade de Deus e não de Deus fazer a nossa vontade. Apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro aos romanos, quando ele vai falar: eu rogo aos irmãos que apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional, Assis. E não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas renovai a vossa mente em Cristo. Para o quê? Para que tu possas experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós só vamos experimentar a vontade de Deus quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. Você está conseguindo entender? Então, querido, se humilhar é se tornar humilde, é ser humilde, porque tem pessoas que não são humildes, mas estão humildes.
André, o que tu quer dizer com isso? Pessoas soberbas, avarentas, pessoas cheias do seu eu, mas porque está vivendo um momento difícil, pastor, aí se torna humilde, porque está necessitando de algo. Há uma grande diferença entre você ser e em você estar, porque estar eu anotei aqui, estar é uma condição temporária. Você está humilde, e você ser humilde é uma condição permanente. Você é humilde por natureza. O que precisamos, e eu creio que Deus está falando no nosso coração nessa noite, é que nós precisamos aprender o que é o princípio da humildade. Tem muita gente achando que é muita coisa, e o ser não é o estar. O ser é permanente, o estar é temporário. Em algum momento ele vai se revelar quem ele é, e é aí que mora o perigo. Tiago capítulo 4 versículo 6 vai dizer assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe, querido, tem muita gente querendo humilhar o próximo, querendo menosprezar o irmão. Por quê? Porque é soberbo, é avarento. Mas a Bíblia vai dizer que Deus resiste. Ou seja, quando você se torna humilde de coração, Deus vai derramar graça. Deus vai derramar do Espírito Santo sobre mim e sobre a tua vida, porque essa é a vontade do Pai, te encher, te transbordar. Mas para isso você precisa ser humilde e não estar humilde. Você precisa ter um coração humilde diante de Deus. Muitas vezes confundimos o que é estar e o que é ser, e aqui é que mora o problema, porque o inimigo lança setas sobre a nossa vida, em algum sentimento, em alguma área, ficamos bloqueados e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Parece que estamos sendo oprimidos. Você já reparou isso? Eu não sei você, amado, mas tem momentos na minha vida, diaconisa Nira, que eu dobro o meu joelho em casa e eu não consigo orar, pastor. Não me vem nada na memória. Eu tenho tanta coisa para orar, diácono Bira, sabe? Para apresentar ao Senhor, mas parece que tem algo oprimindo a minha mente, sabe? Não vem à minha memória, não consigo verbalizar. Eu falo: Senhor, eu estou aos teus pés, não preciso eu nem abrir a boca, o Senhor conhece meu coração. Mas esse é o que nós estamos vivendo, amado. Estamos sendo oprimidos por esse século. Tem coisas que nós não conseguimos verbalizar. E pior, alimentamos esse sentimento, muitas das vezes por um rancor, por uma mágoa, por uma falta de perdão. E aí não conseguimos ouvir a voz de Deus. Minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus possa entrar no nosso coração, para que nós venhamos a de verdade ser humilde e não estar humilde. Nós venhamos a reconhecer que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, que a minha vida sem Ele não vale nada, porque foi Ele que me resgatou, foi Ele que me tirou de um lamaçal, foi Ele que me deu vida, e agora uma vida em abundância, e se Deus permitir, ter o direito a uma vida eterna com Ele, Bira, porque Ele me amou primeiro, e não eu amei Ele. Então eu tenho que ser humilde a ponto de reconhecer a soberania de Deus sobre a minha vida e sobre a minha casa. Então Deus fala: Salomão, se o meu povo se humilhar.
Aí Tiago 4, versículo 10 vai falar: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A todo tempo nós vamos ver a palavra de Deus falar: se humilhar, se humilhe, reconheça quem você é, sabe? Reconheça a sua dependência a Deus, reconheça que você é totalmente dependente de Deus, para que Ele possa derramar do Espírito, porque Ele não vai derramar o Espírito sobre a minha e sobre a sua vida de qualquer maneira, querido. Tem ordem, tem decência. Aprendemos no longo dos anos uma cultura muito enganosa em buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar e não por quem Ele é na nossa vida. Se é um pregador eloquente, conhecido, de repente a igreja hoje estaria cheia, porque as pessoas vêm buscar o que alimenta o corpo, vêm buscar uma cura, vêm buscar a restauração do seu casamento, vêm buscar a prosperidade, vêm buscar riquezas, sabe, querido? Mas não vem buscar, não vem cultuar aquele que é digno de toda honra, porque ainda não entenderam o que é viver o Evangelho. Estão vivendo em busca das coisas da terra. E Jesus deixa bem claro: busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus conhece o seu coração, e o seu coração, amado, ele é enganoso. Eu sempre falo isso aqui. Nosso coração muitas das vezes se torna um coração interesseiro, que só quer o que Deus pode nos dar. A vontade de Deus é que nós venhamos a nos humilhar diante dele. Ao contrário de Satanás, a vontade de Satanás é que você se exalte, que a sua soberba cresça, para quando tu estiver lá em cima, ele te abater. Nosso Deus não, nosso Deus é zeloso, é cuidadoso. A verdade é que se não formos humildes, Deus nos rejeita. E se Deus nos rejeita, Ele também rejeita as nossas orações. Então as nossas orações é em vão, porque Ele vai falar: se o meu povo se humilhar e orar. Só que aprendemos que a oração é o meio de nós adquirirmos aquilo que queremos em Deus. Culto de oração aqui, quantos vêm, pastor? Poucos. Mas se o pastor colocar no Face, no YouTube, que vai ter um culto de oração, porque vai se abrir uma porta de emprego ou uma chave da casa própria, todo mundo vem, porque tem um interesse por trás de tudo, mano. Mas Deus está falando: se o meu povo orar, ou seja, a oração é uma forma de um relacionamento, de uma intimidade com Deus, de você ter relacionamento com o Pai. É isso que Ele está falando. Eu preciso orar para obter algo de Deus. Não, amado. Deus, quando Ele nos dá, Ele nos presentia. Ele não nos dá nada por obrigação. Ele não é obrigado a me dar nada e te dar nada. Tudo que Ele tinha para te dar, Bíblia, Ele já te deu. Jesus. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, por amor a mim e a você. Quer maior presente do que esse? Jesus na sua vida todos os dias. Mas para isso precisamos abrir o coração, para que Ele possa entrar.
porque Ele está à porta batendo. E às vezes estamos na igreja 10, 20, 30 anos, mas ainda não aceitamos Jesus de verdade, querido. Temos resistência a deixar Ele ser o Senhor da nossa vida, a deixar Ele governar a nossa vida. Aí Deus fala: se o meu povo orar insistentemente, constantemente, todos os dias, e aí eu vou derramar do meu espírito. Porque a oração é o meio de nos comunicarmos com o Pai. Por quê? Porque aprendemos a ter uma vida de oração muito rasa. Essa geração de hoje não sabe nem o que é oração. Não vem à escola bíblica, não tem um culto de doutrina. Sabe, se você convidar as pessoas para estar orando, jejuando, são poucas as pessoas que se disponibilizam para isso, Bira. Porque não querem ter relacionamento, querem obter simplesmente as coisas que Deus pode oferecer. Não tem e não existe vida em Deus sem oração. Não tem como você dizer que tem uma vida com Deus se você não ora. Quantos oraram hoje? Quantos minutos, amado? Porque a nossa vida, amado, está numa dinâmica tão grande que nós acordamos e tem momentos que não dá nem para orar, amado. Tu já sai pelo caminho orando. Você não tem tempo. Você tem tempo de trabalhar, você tem tempo de ir ao shopping, você tem tempo de ir à feira, você tem tempo para futebol, você tem tempo para isso, para aquilo, mas você não consegue estabelecer um tempo para Deus, para ter um relacionamento com aquele que você diz ser o Senhor da tua vida. E Deus está falando: Salomão, se o meu povo se humilhar e orar, a passar a ter uma vida de oração e não momentos de oração. O que Deus quer de mim e de você é relacionamento, querido. Não é momentos de relação, é intimidade, é todo dia, todo instante, todo momento. É falar com Ele, ainda que não seja verbalizando, mas na sua mente. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Você está conseguindo entender isso? Precisamos ter uma vida de oração, amado. Porque oração não é de qualquer forma. Oração na minha e na sua vida tem que ser um estilo de vida, Bira. Não é uma vez ou outra. Não é só quando precisamos, não é só quando tem um ente querido doente, ou quando estamos desempregados pedindo uma porta de emprego. Não, querido, você tem que orar agradecendo a Deus todos os dias, porque se você está aqui, Ele tem um propósito na tua vida. Seja grato a Deus. Apóstolo Paulo vai falar aos Tessalonicenses: orai sem cessar, é incessantemente. Jeremias 29, 13: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu ouvirei as suas orações. Sabe, querido, a nossa vida tem que ser uma vida de oração contínua, fervorosa. Por isso temos uma geração fraca, abatida, muitos desviados, porque não se firma na presença de Deus, porque não tem relacionamento. Pessoas desviadas, porque não tem uma vida consagrada a Deus. Se vem, ora e não alcança aquilo que pediu a Deus, se desvia. Porque o objetivo dele não é andar com Deus, é receber o que Deus tem para dar a ele. E essa cultura, amado, tem que ser exterminada da nossa vida. Amém, amado? Buscar a minha face, se humilhar, orar, buscar a minha face. Está falando de quê? De relacionamento, intimidade, amizade, querido.
Porque tudo que Deus é, não é pelo que Ele pode dar, mas é por quem Ele é, amado. E nós temos que tomar posse disso e entender isso no nosso espírito. Não tem como Ele derramar do Espírito se nós não estamos prontos para isso. Não tem como Deus derramar vinho, odre velho, porque vai explodir, amado. Se tu não tem uma vida com Deus, se você não é renovado em Deus, não tem como Deus derramar do seu Espírito sobre a tua vida. Buscar a minha face. O que precisamos, amado, é da presença de Deus, para que Ele possa nos encher, para que nós venhamos a transbordar de Deus, não aqui dentro, mas lá fora. Quando entendermos que tudo é dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, você vai conseguir ser um vaso na mão dEle, você vai conseguir ter uma vida de oração, porque a tua vida é dEle, pertence a Ele, a sua casa é dEle, a sua família é dEle. Tudo que Ele quer é que você não desista daqueles que estão afastados e desviados da presença dEle, porque se você está aqui, Ele conta com você, para você se humilhar, para você orar, para você buscar a face dEle, por aqueles que estão perdidos lá fora. Amém? Quando Deus fala de buscar a face, Ele está falando de buscar com intensidade, com constância, com amor. Mas a verdade é que nós não temos tempo. E quando nós conseguimos esse tempo, estamos cansados demais. Chegamos cansados e aí não temos tempo de orar. Nunca temos tempo para Deus. Sempre temos uma desculpa para aquele que é o Senhor da nossa vida. Poxa, estou tão cansado. Amanhã quando eu acordar eu oro. Amanhã quando eu acordar eu busco a face do meu Senhor. Esse é o evangelho que nós estamos vivendo hoje, amado. Um evangelho raso, superficial, vivendo uma vida rasa. E aí mais uma vez o apóstolo Paulo vai falar aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não vos embriaguei com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Sabe, querido, Deus quer derramar do Espírito sobre a tua vida. Deus quer te encher do Espírito Santo. Mas muitas das vezes estamos embriagados com as coisas do mundo, com o que o mundo tem a nos oferecer, e aí não estamos ligados na promessa de Deus para mim e para a tua vida, porque estamos embriagados com aquilo que o mundo tem a nos oferecer: casa, carro, dinheiro, orgia. Nos embriagamos com tudo que o mundo tem lá fora, amado, e esquecemos de nos apresentar a Deus como um vaso de honra, para que Ele possa derramar do Espírito. Se encher do Espírito Santo é buscar a face de Deus. Quando nós buscamos o Senhor, Ele tem prazer em derramar do seu Espírito. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Por isso que eu falo que o coração é enganoso, amado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Se você não tiver uma vida de oração, se você não buscar a face do Senhor, se você não ser humilde, se humilhar, o seu coração vai te enganar, e você não vai conseguir ouvir a voz de Deus, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se o seu coração não for uma terra fértil, não tem como a palavra entrar no teu coração. Não tem como você ser cheio do Espírito. Não vamos encontrar a Deus no nosso coração se o nosso coração está dividido, querido.
Porque a palavra, Bira, um reino dividido não se subsiste. Onde tem divisão, tem contenda. Deus não vai te dividir com o mundo. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Tem muita gente buscando a Deus, mas não consegue largar a orgia. Tem muita gente na casa de Deus, mas vive uma vida de fornicação quando sai daqui. Tem muita gente que diz ser de Deus, mas está vivendo em adultério, em mentira, em pornografia. Como Deus vai encher uma pessoa dessa, amado? Se nós não nos santificarmos, a Bíblia diz, sem a qual ninguém vai ver a Deus, assim. Santificação. E isso é muito sério. Quer ser cheio do Espírito Santo? Busque a face do Senhor. Ore, tenha uma vida de oração, de consagração. Sabe, seja humilde. Ame o teu próximo como a ti mesmo. É mandamento do Senhor. Não tem como nós sermos cheios se nós estamos divididos. Sabe, amado? Quando o seu coração estiver 100% desejando a presença de Deus, aí Ele vai derramar do seu espírito. A questão é, como está o nosso coração? Porque a palavra diz que onde estiver o teu coração, o teu tesouro, ali está o teu coração. A minha pergunta é, Bira, aonde está o nosso coração? Em que tesouro está o nosso coração? Porque o maior tesouro foi Jesus, amado. Jesus pagou um preço pela minha e pela sua vida. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Não fomos nós. Nós não morremos por ninguém. Se bobear, nem pelos nossos filhos. Quem é que teria coragem de dar a sua vida pelo seu filho? Da boca para fora é muito fácil falar, sem hipocrisia. Jesus estava no Getsêmani, clamou o Pai, rogou o Pai. E sabe qual foi a resposta do Pai? Silêncio. Muitas das vezes Deus não vai te dar o que tu quer e vai ficar em silêncio, porque tudo que Ele quer de você é intimidade, é relacionamento. Porque de repente tudo que tu está pedindo, se Ele te der, se abre mão de caminhar, abre mão de congregar, abre mão de orar, abre mão de se humilhar, abre mão da vida, mas não da vida desse mundo, da vida com Deus. Quantas pessoas você conhece que orou para Deus abrir portas e hoje não está aqui? Quantas pessoas você conhece que caminhou aqui e porque de repente não recebeu aquilo que tanto pediu a Deus e se frustrou com o homem e hoje não está aqui? Porque tirou o foco, fez igual Pedro, olhou para a tempestade, tirou o foco de Jesus. Sabe, amado, não tem como nós sermos cheios do Espírito se nós não vivermos uma vida com Cristo. Amém? Antes de dobrar os seus joelhos, amados, antes de você se prostrar, sabe, dobre primeiro o seu coração. Antes de você derramar suas lágrimas, dobre o seu coração. Porque tem muita gente chorando, mano, não por arrependimento, mas por comoção, por algum sentimento, ou por remorso. Porque Judas não se arrependeu, Judas teve remorso. Pedro não, Pedro se arrependeu. Sabe, nós temos que se arrepender. E aqui eu quero começar, se converter dos seus maus caminhos. Está apontando
para conserto, renúncia, mudança de vida, deixar o passado, abandonar o pecado, se converter dos seus maus caminhos, é abandonar tudo, Assis, é olhar para Cristo e viver em novidade de vida. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Mas para Ele ouvir, temos que viver essas 4 características. Jesus disse: todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu te lembrar algo, querido. Seguir a Cristo é uma decisão minha e sua, e exclusiva. É você todos os dias decidir andar com Cristo, se renunciar, se negar, abandonar o pecado, deixar de adulterar, de mentir, por amor a Cristo. Isso é decisão. Quer vir a mim, negue-se a si mesmo, todos os dias, Bira. O negar aqui não é só hoje, é todo dia. É criar um relacionamento, é abandonar a prática do pecado, é mudar de vida, é transformação. Quantos querem ser transformados? Amado, nós precisamos ser transformados todo dia. Nós precisamos ser lavados todos os dias. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer viver o sobrenatural de Deus? Se negue todo dia. Quando você for obrigado a falar uma mentira, quando alguém te oferecer uma propina, quando alguém vir te manipular, ou uma sedução aparecer na tua vida, negue-se a si mesmo. Sabe, o Senhor está lá no trono, te observando. E eu imagino Ele olhando todo dia para a nossa vida e falando como Ele falou para Jó: olha lá o meu servo, está vendo aquele lá? É íntegro, é reto, é temente a Deus. E tem mais, Satanás, se desvia do mal. É assim que Deus quer olhar para mim e para a tua vida, para que Ele possa derramar do Espírito. Ele não vai derramar de qualquer maneira. Nós fomos chamados para pregoar o ano aceitável do Senhor, as boas novas. Deus não vai te usar de qualquer maneira. De qualquer maneira o mundo aí está cheio, mas Deus quer te usar como um vaso de excelência. Você está conseguindo entender? Então que nós possamos sair daqui nessa noite de uma forma totalmente consciente do que a palavra diz. Que Deus possa de verdade falar no teu coração, para que tu venha entender o propósito dele na tua vida. Que possamos sair dessa religiosidade que tem nos paralisado com palavras de autoajuda, pregadores que só pregam prosperidade, riqueza, sabe, querido? Mas que na verdade não vai nos levar a nada, porque o que convence o homem da justiça do pecado é a palavra de Deus, é Cristo, é Ele que é o autor da nossa vida. Palavra de autoajuda é muito bom, Bira, mas não vai te levar para o céu. Ser próspero é muito bom, mas não vai te levar para o céu. Zaqueu era muito próspero, tinha muito dinheiro, mas enquanto ele não reconheceu Jesus, não valia de nada. Até o dia que ele reconheceu Jesus, Jesus falou: hoje a salvação chegou na tua casa. Que a salvação possa estar entrando na nossa casa hoje, através da palavra. Sabe, se o meu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir as suas orações. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, querido, não há outro caminho.
Por mais que te apresentem outros caminhos aí, Jesus continua sendo o caminho, continua sendo a verdade, continua sendo a vida, continua sendo a porta da ovelha. Sabe, às vezes nós subimos aqui, amado, para pregar a palavra de Deus. Pode ser um pastor, um diácono, um obreiro, de repente um visitante, e tem pessoas escolhendo, amado, o que quer ouvir, Bira. Se for o fulano, eu vou lá, vou receber. Mas se for Beltrano, deixa eu ficar em casa. Sabe, deixa eu te lembrar algo, querido. Nós aqui só somos um instrumento. Nós aqui só verbalizamos aquilo que Deus já determinou. Porque a palavra é dele, não é minha. A palavra é do Senhor. Que você possa tomar posse dessa palavra, da palavra de Deus, não do André. Porque quando a palavra ecoa daqui, é Deus que está falando no seu coração. Então Deus está falando para você nessa noite: se humilhe, ore, busque a minha face, se arrependa dos seus maus caminhos, porque eu vou ouvir, vou sarar a sua terra e vou te presentear por prazer e não por obrigação. Quantos recebem essa palavra? Queria que você se colocasse de pé, querido. Apóstolo Pedro fala assim, ó, Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Olha como é que o poder da palavra: arrependei-vos e convertei-vos. Se converta, se arrependa, porque Deus tem poder para apagar os seus pecados, querido. Mas precisa ter conversão e arrependimento, para que Deus possa te encher do Espírito Santo, e em 2023 você possa viver o sobrenatural de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. Essa é a hora de você se humilhar, de orar, de prostrar e de se arrepender, porque Ele está olhando do trono e querendo ter um diálogo com você, ter uma vida de intensidade com você, de constância e não de momentos. Pastor, aleluia. Eu queria que você, todos que estão aqui, saísse do seu lugar e viesse no altar. Vem aqui no altar, vamos orar. Obrigado, André.